Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 12 ao 19, nos diz assim a palavra de Deus. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Isso, claro, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor, aplica a Tua palavra em nossos corações. Fala com a igreja do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tema da nossa exposição nesta noite, o perigo da descrença. O perigo da descrença. Na parte da manhã, nós afirmamos que sim, Cristo ressuscitou. Mostramos que a ressurreição foi uma verdade anunciada no Antigo Testamento. Que a ressurreição foi algo testemunhado por várias pessoas. Os líderes da igreja viram o Senhor ressurreto. Ele apareceu primeiramente a Pedro, depois a mais de 500 irmãos, depois a todos os 12. A igreja de Cristo testemunhou o Cristo ressurreto. E vimos que também este é um desafio para nós, anunciar que Cristo vive. Mas há um perigo quando nós não cremos na ressurreição. E a negação da ressurreição tem trazido muitos problemas para nós em nossos dias. Quando nós pensamos naqueles que estão fora da igreja, nós vemos que a negação do evangelho que passa pela ressurreição, a negação do evangelho que apresenta um Cristo que veio para morrer pelos pecadores e ressuscitar para dar a eles vida eterna, nós vemos que a negação desta verdade tem destruído todos os valores do mundo ocidental. Na medida que aqueles que não creem em Cristo Jesus se distanciam desta verdade evangélica, tentam ofuscar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos deixou de ensino, na medida que estes negam os princípios judaico-cristãos, nós começamos a ver um declínio da sociedade ocidental. Os nossos valores, aquilo que construiu o povo que nós somos na Europa e aqui nas Américas, tem se perdido. Os ataques constantes aos princípios e os valores cristãos, à fé evangélica, à mensagem deste Cristo e do Cristo ressurreto. Mensagens que apontam para valores que para nós fundamentam a sociedade em que vivemos. O respeito ao próximo, o valor da família, o valor do casamento, da condição do homem enquanto homem e líder no seu lar, da mulher enquanto auxiliadora do seu esposo, do valor da igreja, do valor da escritura, regendo os nossos princípios e as nossas decisões, o abandono desses valores tem levado a nossa sociedade ao declínio. Se isso talvez esteja começando a ser notado no nosso país, isso nos Estados Unidos já tem sido nítido. Em alguns outros países aqui da América do Sul, como o Chile, cada vez mais há um distanciamento dos valores da Escritura e desta fé evangélica, e o declínio, por exemplo, econômico e social do Chile já é claro e evidente. Tal qual os Estados Unidos, que vive a maior e a pior crise inflacionária. Irmãos, na Califórnia, em Nova York, existem agentes de saúde que ficam em postos onde as pessoas vão lá com agulhas, usar drogas
E esses agentes, pagos com os recursos do contribuinte, estão ali em prontidão para socorrer em caso de overdose. Não é apenas a legalização, mas é o incentivo e a facilitação para o uso de drogas. E por que há esse declínio moral na sociedade? Porque há um distanciamento do Criador. O homem, longe daquele que o criou, sempre fará besteira. Por isso, o afã do socialismo em negar Cristo, negar a igreja, os valores da Escritura, sempre conduzirá o homem não para uma condição de liberdade e mundo e vida melhor, mas sempre para uma condição pior, pior, pior e degradante. Por quê? Porque não tem como ser feliz longe do Criador. Negar a ressurreição, negar o Evangelho, tem corrompido a sociedade. Mas para os crentes, também há uma negação da ressurreição. Não numa fé declarada. É claro que se você chega numa igreja cristã, evangélica, ninguém vai dizer que Cristo não ressuscitou. O problema é que muitas igrejas já não trazem mais esta mensagem da ressurreição. Ou pelo menos já não vivem mais e não conduzem a sua liturgia ou a sua teologia a partir da verdade do Cristo ressurreto. Vejamos o exemplo disso na Europa e nos Estados Unidos, que abraçaram o liberalismo de tal forma a negar todos os feitos extraordinários registrados na Escritura. E o mal que o liberalismo trouxe para as igrejas na Europa e nos Estados Unidos foi justamente dessa descrença, desta negação teológica de um Cristo que ressurgiu. No Brasil, o nosso problema é outro, é o materialismo do movimento pentecostal e neopentecostal. Algo que foi trazido pelo neopentecostalismo tem atingido igrejas pentecostais sérias e clássicas que também passam a abraçar a forma materialista que o neopentecostalismo trouxe para o nosso país. É um evangelho que não fala mais do céu, que não fala mais da realidade de que ressuscitaremos no último dia para vivermos a eternidade toda com o Senhor. É um evangelho material que fala o seguinte: você, crente, tem que viver as bênçãos de Deus aqui no presente tempo, tem que ter carro, tem que ter casa, tem que ter prosperidade, você nasceu para vencer, você é joia rara, você vai triunfar. Onde está a mensagem de que Cristo morreu e ressuscitou para que nós também ressuscitássemos no último dia? Esta mensagem sumiu do púlpito, porque ninguém quer falar de uma vida eterna, de bênçãos na eternidade. Pastor, eu quero saber se amanhã, dia 18, vai ter grana na conta, se a prosperidade vai vir. Esse negócio do último dia, a ressurreição dos mortos para a vida eterna e as bênçãos celestiais, é besteira. Eu quero agora, eu quero a cura imediata, eu quero a conta cheia hoje, eu quero a restauração da minha empresa para ontem. A igreja evangélica tem abraçado este mundo, negando a ressurreição não nas suas palavras, mas na sua prática cada vez mais distante de uma vida que pensa nas coisas lá do alto. Paulo colocará para os crentes em Corinto 2 problemas sérios em relação a este abandono da fé. Primeiramente, Paulo destaca que negar a ressurreição é negar a nossa própria pregação. Veja que ele vai dizer, depois de fazer uma abertura sobre o tema, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguém aí está pregando o contrário? E se não há ressurreição, então como é que Cristo ressuscitou? Agora veja o verso 14. Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. Não faz sentido. Não faz sentido nós pregarmos sobre a ressurreição se Cristo não ressurgiu. Não faz sentido nada da fé evangélica. Quando nós falamos de crer em Jesus para estar com Ele no último dia, não faz sentido esta mensagem. Quando nós pensamos na mensagem da cruz e da ressurreição, conforme nós vimos pela manhã, a ressurreição é a boa notícia que precisa estar presente
na pregação e na proclamação do Evangelho. Quando nós negamos a ressurreição de Cristo, nós estamos tirando algo que é central da pregação. E por que nós somos igreja? Só há um motivo e um propósito: proclamar Cristo Jesus às nações. Se você esvazia o Evangelho tirando a pregação da ressurreição, você corrompeu então a mensagem de graça que deve ser levada ao mundo. Há um evangelho sem vida sendo pregado. Um evangelho utilitarista. Onde a pessoa chega para você e fala o seguinte: você precisa ir lá na minha igreja, porque aí Deus vai dar um jeito na sua vida. Mas não se fala mais de vida eterna, de um Cristo que morreu e ressuscitou. Se fala na ideia de participar de uma campanha. Olha, está tudo dando errado no seu casamento? Vai ter uma campanha lá na igreja. Está tudo dando errado na sua vida financeira? Olha, vai ter uma campanha da vitória lá na igreja. Este evangelho é um evangelho utilitarista, onde a pessoa é chamada para ir até Jesus, não para abandonar o pecado e não para romper com a situação de morte, indo para a vida em Cristo, mas chamada para ir atrás de um mago ou de um guru que resolverá os seus problemas circunstanciais. O evangelho sem a mensagem da ressurreição é palavra jogada fora. O evangelho sem a mensagem da cruz e sem a mensagem de que Cristo ressurgiu dos mortos é apenas uma medida paliativa para sofrimentos do tempo presente. Se é que até mesmo estes sofrimentos serão sanados. Mas o pior, é vã a nossa pregação, porque ao invés de pregarmos a verdade, tratamos Deus como mentiroso. É o que Paulo vai nos dizer na sequência. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não fez, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está fazendo um jogo de lógica aqui. Se nós estamos afirmando que Jesus ressuscitou e que foi Deus quem fez isso, e alguns estão crendo que não há ressurreição, então a gente está chamando Deus de mentiroso. De forma muito séria e grave, nós estamos fazendo algo que ele não nos mandou fazer. Mas é certo que Cristo ressurgiu. É certo, então, que precisamos falar, porque isso já foi anunciado no Antigo Testamento e nós vimos pela manhã. Isso foi cumprido no Novo Testamento. Sim, o Evangelho registra o Cristo ressuscitado. E sim, há uma promessa de que este Cristo que vive em breve voltará. Então, pregar algo sem falar da morte e da ressurreição de Cristo é sim uma ofensa ao nosso Deus e uma corrupção da mensagem que ele nos mandou anunciar ao mundo. Mas não é só um perigo da nossa pregação. O verso de número 14 diz que é vã a nossa pregação e vã também a nossa fé. E mais adiante, no verso de número 17, ele passa a falar desta fé que é em vão, caso nós não creiamos na ressurreição. É vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas, pastor, que fé é essa em vão? Primeiro, a fé de que há o perdão. Ora, se Cristo não ressuscitou, não tem perdão de pecados. Mas por que isso? O salário do pecado é a morte. Não comam do fruto, no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Quando Cristo vem a este mundo e morre a nossa morte e ressuscita, o que o Senhor está nos deixando claro é que o problema causado pelo pecado agora foi resolvido. Nós estamos falando de uma relação pactual. E Paulo vai explicar muito bem isso no texto aos Romanos, no capítulo 5. Na relação pactual, o primeiro homem a nos representar foi Adão. Ele pecou e experimentou as consequências do pecado, a morte. Na nova aliança,
nesta nova condição pactual, quem nos representa é Cristo Jesus. Ele recebe os efeitos da morte, que vem por conta do pecado de Adão, mas rompe com esses efeitos, ressuscitando ao terceiro dia. O que o Senhor está nos ensinando com a ressurreição de Cristo em relação aos nossos pecados é o seguinte: o problema do pecado foi a morte, então eu resolvo o problema do pecado, trazendo o representante de vocês à vida. Por isso, crer na ressurreição é crer no perdão, é ter a certeza do perdão. Sim, eu sei que Ele me perdoou. Por quê? Porque Ele ressuscitou a Cristo. Porque o sacrifício de Cristo foi satisfatório. Caso não fosse, o Senhor teria permanecido morto. Mas porque Ele ressuscitou, foi a declaração do Pai dizendo: ok, eu aceito e trago novamente este homem à vida. Este homem que no jardim pecou, este homem, esta humanidade que pecou e rompeu comigo, eu trago eles à vida por meio da fé em Cristo Jesus, da justiça de Cristo Jesus e da vida de Cristo Jesus. Agora, se Cristo não ressuscitou, é em vão então qualquer certeza de perdão. É em vão a fé no perdão, é em vão a fé na condição dos mortos. Veja o que diz o texto adiante. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Como nós cristãos somos consolados diante da morte de algum irmão nosso? Na certeza de que eles estão vivos com Cristo. Mas se Cristo não ressuscitou, e a ressurreição e a vida para estes que morreram em Cristo está baseada na vida de Cristo, então eles pereceram. Então o que restaria para nós, no momento em que algum irmão nosso morresse? Apenas o lamento e o sofrimento. Seria vã esta nossa fé do reencontro. E sim, nos reencontraremos com aqueles que morreram e creram em Cristo. Algumas pessoas que eu amo ainda muito, eu terei grande alegria em reencontrar no céu. Começar da minha avó, que faleceu em 1995. Como será um encontro maravilhoso? Olhar e falar: oi, vó. Depois o avô da minha esposa, seu Arlindo. De todos os crentes que eu já pastoreei, ele era o único que comentava todos os meus sermões quando eu ia fazer visita para ele. Eu conheci ainda antes de namorar a Vanessa e de nos casarmos. Então o seu Arlindo falava e falava dos meus sermões e tudo mais. E eu quero ter o prazer no reencontro. Eu e a Vanessa, nós perdemos um filho em 2015. E eu sei que nós o encontraremos lá. Agora, toda esta certeza será em vão se Cristo não ressuscitou. Não há esperança. Considerar a minha avó, o seu Arlindo, o nosso filhinho, a nossa irmã Dorinha, quem nós tanto amamos e esperamos também reencontrá-la muito em breve, considerar este reencontro, se Cristo não tiver ressuscitado, é crer em vão. Mas nós cremos que Cristo ressuscitou. E cremos também neste reencontro, muito em breve, em nome de Jesus. Mas por fim, a fé no perdão é em vão, a fé na condição dos mortos é em vão, e a fé naquilo que nos espera no futuro também será em vão. Porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, seremos os mais infelizes de todos os homens. Pensa num relacionamento ideal. A sua expectativa para esse relacionamento ideal que você pensou e imaginou aí está apoiada em algo que você espera viver aqui? Você vai ser infeliz. Seu marido nunca vai ser isso daí que você pensou. Bobagem. Sua esposa não vai chegar lá. O pecado nos impede. Pensa num emprego, num trabalho ideal. Ah, pastor, olha, estou pensando aqui. Tira da sua cabeça. Aqui, nem a pau.
Aqui o nosso trabalho está debaixo da maldição do pecado. A terra produzirá cardos e abrolhos, e maldito é ela por sua causa. Não tem jeito. É com sofrimento e lágrima que a gente vai trabalhar aqui. Pensa numa igreja ideal. Aquela igreja que todo mundo ama, que todo mundo dá bom dia, que os irmãos se ajudam, que o pastor prega bem todo domingo. Pensa numa igreja ideal. Vai fazer o quê? Mudar daqui, ir para outra, ir para outra, ir para outra? Bobagem. Também não vai dar certo, não. Aqui, não tem como. Pense em filhos ideais. Ah, pastor, como eu queria. Como eu queria que ele me obedecesse. Mas é um filho de Adão miserável. Aqui, ele também não vai ser ideal. Por isso, Paulo afirma: se a sua esperança está em mudanças aqui, você vai morrer infeliz, porque nunca vai chegar lá. Pensa numa saúde ideal. Cirurgia bariátrica, vitaminas, academia, agora chegar, tudo bem. Bobagem, ideal aqui? E eu fico imaginando Deus vendo lá de cima, né? Bem-estar. Ele fala, vocês não sabem o que é isso. Bobagem, vocês acham que vocês vão ter bem-estar aqui? Coma abacaxi, toma não sei o quê, vai ficar o bem-estar. Bobeira, aqui? Não. Se a sua esperança se limitar ao tempo presente, prosperidade aqui, felicidade aqui, alegria aqui, satisfação aqui, esquece, você será infeliz, porque nunca essas coisas serão alcançadas e atingidas num mundo caído e corrompido pelo pecado, mas tudo isso, o mundo ideal, a vida ideal, a saúde ideal, relacionamentos ideais, o povo de Deus de forma ideal reunido, tudo isso está reservado para nós na glória futura, e isso é uma realidade que nós podemos esperar, porque Cristo ressuscitou. Mas se você não crê, você estará entre aquele grupo dos mais infelizes de todos os homens. Eu quero trazer duas aplicações para as nossas vidas, encerrando a nossa exposição. Primeira, convidando você a crer que Cristo de fato veio a este mundo, morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou para te dar a vida eterna. Creia nisso. Porque a sua incredulidade em relação à ressurreição te conduzirá à condenação eterna. Porque abraçar a mensagem do liberalismo, de que tudo isso daqui do livro sagrado é coisa de homens. Intelectuais e doutores dos mais renomados e arqueólogos dos mais estudiosos e manuscritologistas dos mais bem gabaritados, com formação muito superior ao tonto do seu professor universitário de sociologia, asseveram a realidade dos registros históricos da Sagrada Escritura. E se isso para você não basta, o Santo Espírito nos convence. Por isso, creia, porque não crer não será apenas uma posição de status e algum tipo de glamour estético, filosófico do tempo presente. Será para você algo que te conduzirá ao inferno. Então creia. Creia que Cristo vivo está e ressuscitou dos mortos. Crente, creia na ressurreição e creia nos efeitos desta ressurreição para nós. Cristo ressuscitou para que você viva a vida lá. Para que você tenha acesso à alegria, prazer, felicidade, plena satisfação lá. E eu não estou dizendo que você vai viver infeliz aqui o tempo todo, não é isso. Mas não coloque as suas expectativas aqui. Pense nas coisas lá do alto, conforme a Escritura nos orienta lá na carta aos Colossenses. Creia nisso. A segunda aplicação para as nossas vidas. Anuncie esta mensagem. Porque o tempo está se esgotando. E Cristo está voltando. Foi muito bom
nestes 3 dias, nós nos lembrarmos do que Cristo fez por nós. E eu quero fazer um alerta. É muito triste aquilo que o movimento, talvez, pentecostal e neopentecostal fez com as datas litúrgicas do nosso calendário. No afã de se distanciar do catolicismo romano, jogaram fora a tradição da celebração como essa, da Páscoa, do Natal, do Dia de Ação de Graças. Com medo de se parecer com o catolicismo romano, igrejas evangélicas abandonaram a celebração do nascimento de Cristo, a celebração da morte e da ressurreição de Cristo. Isso é ser católico? Não. Isso é ser crente, consciente daquilo que Cristo fez por nós. Consciente ao ponto de reservar um tempo do nosso ano para celebrar, para cantar, para nos alegrar, para festejar. Não perca isso da sua mente. Reserve, continue a reservar espaço na sua agenda, no seu ano, para agradecer a Deus pela sua morte, pela sua ressurreição, pela sua encarnação, pelas muitas dádivas que Ele tem te dado. Foi muito bom esses 3 dias em que nós podemos lembrar e passar por todo este cenário do que Cristo fez. Mas que esta mensagem esteja presente no seu coração e na sua vida, a cada dia deste ano, e que você anuncie dela para tantos outros, e creia nela para a salvação e para a vida eterna.